Oi, meninos, bom dia. Oi. Me lembrei, só dois alunos hoje. Me lembrei que a gente tinha aula de física hoje também, né? Eu achei que era só ontem. Vamos fazer uma revisãozinha dos conteúdos, tá? Só esperar um pouquinho, ver se mais alguém entra. Catiele, você viu lá no Classroom o Uhum. tópico de física, os conteúdos estão todos lá, tá? Igor, tempo que eu não te vejo por aqui, Igor, o que tá acontecendo? Tá ouvindo, Igor Miguel? Oi. Então vamos lá. Aí, chegando mais um. Bom dia, pessoal. Vamos então à nossa aula. Hoje eu vou ficar com a câmera desativada de novo, porque ainda estou com conjuntivite, tá? Vamos começar pelo. Vou pegar lá do início. Vou tentar revisar o que é mais importante, tá? Um detalhe que eu quero explicar para vocês sobre a prova, porque a gente não vai se ver novamente, que a prova nossa ela vai ser composta por 10 questões, porém, eu estou decidindo entre o valor dela entre 7 e 8 pontos. Eu não vou disponibilizar, não vou colocar a soma, o total da nota da prova nela não, tá? Porque o formulário, pelo menos até onde eu já montei, ele só aceita numeração de 1 para cima. Menor que isso, ou percentual, ele não aceita, tá? Então, a nossa prova ela vai estar valendo entre 7 ou 8 pontos, 10 questões. E o demais para complementar os 100 pontos vai ser a participação de vocês, presença nas aulas online e atividades realizadas, tá? Então vai ser isso. Depois da semana de prova, eu também vou fazer um outro formulário no Google Forms para vocês estarem fazendo para mim, para fechar essa nota de atividades, tá bom? Porque a gente não teve muita atividade física, mas foi videoaula mesmo e exercícios de exemplo. Então, o que eu te peço? Que esses exercícios de exemplos que eu já passei, que a gente fez juntos, você passa tudo pro seu caderno e manda para mim, tá? Ah, professora, tem dificuldade de mandar lá pelo Classroom. Tem problema, não consegui mandar por lá. Você me manda, você pode estar me mandando pelo WhatsApp mesmo, tá? Tudo que você tem no caderno, as teorias que eu pedi você para colocar, as fórmulas que eu pedi para escrever. Professora, quais são os exercícios de exemplo? Nos slides tem, todos os slides que eu trabalho tem exercício de exemplo. Quero todos no seu caderno. Além daquela listinha que a gente trabalhou junto, tá? Que fiz correção com vocês.
Então, passa tudo para o caderno. Quem não fez tem que me entregar. Eu preciso disso pronto até o final desse mês, que é o encerramento do bimestre, tá? Eu vou fazer o envio até semana que vem, então. Tá. Envia tudo, porque o seu caderno vai complementar essa nota de 100 pontos que você precisa, tá? Aham, eu vou enviar no WhatsApp, pode ser? Pode, não tem problema não. Pode me enviar. Quem preferir enviar pelo WhatsApp, pode enviar, não me importa, tá? Então, vamos lá. Alguém tem dúvida, pergunta? Professora, eu mandei os conteúdos pelo e-mail, só que a atividade, a última, eu mandei pelo WhatsApp. Tá bom. Tem problema não. Mandou, Maria Eduarda, fica tranquilo, tá tudo registrado lá, tá? Tá tudo lá. Quem não fez ainda tem essa oportunidade de fazer. Você tem até a última semana desse mês de março para pôr o caderninho de e me mandar, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito que nós estudamos foram as escalas termométricas. Então a gente vai relembrar a fórmula, tá? Lembrando que esse material aqui, gente, ó, ele tá todo lá no Classroom, todos eles, todos esses slides. Inclusive é material para você estudar para a prova, viu? Então não vou me atentar a essas teorias porque a gente já viu a aula disso aqui, tá? Então eu vou direto para os exemplos. Ó, tudo tem fórmula, tá bom? Então, fórmula de escala termométrica simplificada é essa, ó, variação da temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit de menos 32 dividido por 9, que é igual a variação da temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Então, o exercício começa por esse daqui, vou relembrar ele aqui com vocês. A temperatura do corpo humano, vou relembrar um de cada para dar tempo também, tá? A temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36,5. Qual a leitura que a escala Fahrenheit e Kelvin fornecem para essa mesma temperatura? Então, pela equação de conversão, nós vamos primeiro calcular de Celsius para Fahrenheit, depois vamos fazer de Celsius para Kelvin, tá? Então, ó, Celsius dividido por 5 vai ser igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O exercício me deu 36,5, então vou ter 36,5 dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Resolva a divisão, 36,5 dividido por 5 é 7,3. Numa situação como essa, uma fração é uma igualdade, multiplico cruzado. Então, eu vou ter Fahrenheit menos 32 é igual a 65,7. Agora é fácil, ó. Fahrenheit é igual. 32 está no primeiro membro, menos 32. Passo para o segundo membro, troco o sinal, fica mais 32. Somando os dois, Fahrenheit vai ser igual a 97,7 Fahrenheit, tá? Agora eu vou transformar essa mesma temperatura para Kelvin. Gente, simplificando, a fórmula é essa daqui, ó. Celsius dividido por 5 é igual a Kelvin menos 273 dividido por 5. Por ser denominadores iguais, eles podem ser cancelados, tá? Então eu posso fazer resumidamente, Kelvin é igual a 273 mais Celsius. É a mesma coisa. Então, se eu fizer isso, eu já isolo Kelvin, vou ter 273 mais 36,5, que é o Celsius. Somando, então, essa mesma temperatura para Kelvin é 309,5 Kelvin, tá? Então, tá aí. Aí, todos os exercícios é isso. É usar essa fórmula desse slide aqui, tá bom? Então, é só transformação de temperatura. São 5 questões, na verdade. Aí, aqui a gente encerra. São 5 questões. Agora eu vou para outra. Vamos aqui. Esse slide de calorimetria é justamente a gente calcular a equação fundamental da calorimetria,
Isso aqui é aquele conteúdo que a gente viu lá no outro slide. Eu vou até passar para ele, tá? Que é a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá bom? Então, deixa eu já trocar aqui. Vou interromper o compartilhamento de tela e eu vou lá para outro slide, porque eu acho que ele tem mais exercício também. Deixa eu achar, tá aqui. Abriu aí para vocês? Abriu sim. Então, olha só. Vamos sair um pouquinho dessas teorias aqui. Uma coisa que vocês não podem esquecer. A unidade de medida para a gente calcular calor, tá? É dada em caloria, tá? Calorimetria. E um cal, calor a gente calcula em calorimetria e a energia em 4,18 joule, tá? Então, 1 caloria é igual a 4,18 joule. E aí a gente chega nas definições, tá? Então, olha só. Capacidade térmica, a gente vai calcular. Capacidade térmica, a gente vai calcular pela quantidade de calor, né? Calor específico é igual à quantidade de calor pela variação da temperatura. Tá? Se eu quero descobrir somente o calor específico, então eu vou inverter a ordem, tá? Em vez de ficar a quantidade de calor, né? O calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Eu vou fazer isso daqui. Então, vamos a um exemplo. Senão a gente não consegue... Ah, tá. Outra coisa, gente, ó. Isso aqui é importante vocês saberem a questão de proporcionalidade para interpretar os problemas, ó. A equação fundamental da calorimetria, tá? É essa daqui, tá? A quantidade de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? E a massa do corpo tem uma proporcionalidade, ó. Quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Já o calor específico, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar também a temperatura do corpo. A variação da temperatura, quanto maior a variação da temperatura que você deseja obter de um corpo, maior é a quantidade de calor que você deve fornecer, tá? Então, deem uma olhadinha nesses conceitos, para vocês não esquecerem. Aqui, isso aqui é conteúdo, teoria, calorímetro, exercício. Então, aqui a gente já chega nos exercícios, tá? Esse exercício aqui é mais de interpretação, então depois vocês dão uma olhadinha. Vamos para o 2, que já é aplicação de fórmula. Então, olha esse exercício aqui, por exemplo. Você tem um bloco de massa de 2 kg. Quando você recebe toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui a sua temperatura, que diminuem a sua temperatura de 1 Celsius de água, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em caloria gramas por Celsius é. Adote que o calor específico da água é igual a 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, vamos lá. Alternativa A, as alternativas variam de 0,2 até 0,01. Vamos ver como resolver. Então, vamos tirar aí os resultados que a gente tem. O bloco tem 2 kg.
Para isso, a gente precisa transformar para gramas, então a gente vai ter 2.000 gramas, tá? A variação da temperatura do bloco, né? A temperatura do bloco é de 10 graus Celsius, tá? A variação da temperatura dele. A gente quer saber qual o calor específico do bloco. É o que a gente quer saber. A massa da água é 1.000 gramas e a variação da temperatura dela é 1 grau Celsius, tá? O calor específico da água é 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, ó, todo o calor liberado pela água vai ser aproveitado para aquecer o bloco. E aí é o que a gente precisa saber, que é o que a gente quer, que é o calor específico do bloco. Então, a gente sabe que a quantidade de calor do bloco é igual à quantidade de calor da água, porque toda a quantidade de calor liberado da água vai ser utilizado para aquecer o bloco. Então, a gente sabe que a fórmula geral, né? A gente sabe que calor sensível, que é o nosso Q, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, nós vamos ter aqui, só para separar, a massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a variação da temperatura do bloco vai ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água. Então, agora eu substituo. Então, eu vou ter a massa do bloco é 2.000, vezes o calor específico dele é o que eu quero achar, vezes a variação da temperatura dele é 10 graus Celsius. Então, é igual, massa da água é 1.000, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação da temperatura dela, que é 1. Então, nós vamos ter 2.000 vezes calor específico do bloco vai ser igual a 1.000, tá? Então, agora a gente divide 2.000 não, gente, 20.000. Então, o calor específico do bloco vai ser igual a 1.000 dividido por 20.000. 1.000 dividido por 20.000, calor específico do bloco é 0,05 calorias gramas por grau Celsius, tá? Então, tá aí um exemplo. Vou passar mais alguns do que a gente já viu, só para relembrar. Ou isso aqui já tá claro para vocês? Catiele, as fórmulas eu vou colocar lá no enunciado da questão, tá? Catiele está falando aqui no bate-papo que os cálculos não são difíceis. Difíceis são as fórmulas. As fórmulas eu vou pôr no enunciado de cada exercício lá na prova, tá? Então, aqui também, olha só, você tem um frasco. Isso aqui realmente não é difícil, né? Tem um frasco que contém 20 gramas de água, 0 a 0 graus Celsius. No interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os calores específicos da água e do alumínio são, respectivamente, de 1 caloria gramas por grau Celsius e 0,10 calorias gramas por grau Celsius. Supondo que não haver troca de calor com o frasco e com o meio ambiente, a temperatura de equilíbrio dessa mistura será. Então, vamos para a resolução. Então, o que a gente tem? A gente tem a massa, né, do alumínio, que é 50 gramas. A temperatura dele é de 80, tá bom? O calor específico é 0,10. A massa da água é 20 gramas. A temperatura inicial a temperatura da água é de 0 graus. O calor específico da água é 1 caloria gramas por segundo, ou gramas por grau Celsius. O que a gente quer saber? Que a temperatura final do alumínio vai ser igual à temperatura final da água e os dois é a temperatura de equilíbrio, que é o que a gente quer descobrir, tá? Então, como não tem troca de calor com o meio externo, nós temos aí, ó, quantidade de calor perdido mais quantidade de calor recebido igual a 0. E a quantidade de calor perdida é do alumínio e a de calor recebida da água, tudo isso igual a 0. Então, agora a gente pode substituir, tá? Então, ó, por que eu estou somando os dois? Porque eu não tenho troca de calor com o meio externo e, para isso, quando eu não tenho troca de calor, eu quero encontrar o equilíbrio deles. Então, eu vou somar essa quantidade de calor do alumínio com a da água. Para mim, descobrir a fórmula é
Quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, do alumínio, os dados que eu tenho é 50 massa, vezes o calor específico 0,10, vezes a temperatura de equilíbrio, que seria a minha temperatura final. Então, da variação de temperatura eu não tenho, só tem a temperatura inicial de cada um. Então, a temperatura de equilíbrio do alumínio, que é minha temperatura final, é a que eu estou procurando, menos a temperatura inicial, que é 80. Mais agora os dados da água. 20 gramas é a massa da água, calor específico da água é 1, a variação de temperatura da água, que é a temperatura de equilíbrio, que é o final, que eu não tenho, menos a temperatura inicial, que é 0, tudo isso igual a 0. Então, 50 vezes 0,10 vai ser 5 vezes temperatura de equilíbrio menos 80, isso do alumínio, mais a água, que vai ser 20 vezes temperatura de equilíbrio igual a 0. 20 vezes 1, 20. Temperatura de equilíbrio menos 0, né? Vai dar 20 vezes temperatura de equilíbrio só. Então, a gente tem aí, ó, 5 vezes temperatura de equilíbrio menos 400, tá? Vezes a temperatura, vezes 20, temperatura de equilíbrio da água. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Então, a gente agora consegue isolar a temperatura de equilíbrio a partir desse momento que a gente chegou aqui nos cálculos e assim descobrir qual é a temperatura de equilíbrio deles. Então, ó, o que é semelhante eu junto, tá? O que é semelhante eu vou juntar. Então, eu tenho aqui, ó, 20 mais 5, então vai ser 25 temperatura de equilíbrio, menos 400, que é igual a 0, tá? E aí, gente, eu tenho, vocês sabem de onde surgiu os 400, né? Esse 5 está multiplicando com a temperatura de equilíbrio, eu não falei, e multiplicando com menos 80, tá? Então, 400 surge daí, para quem não entendeu. Por isso, eu tenho 5 vezes temperatura de equilíbrio menos 400, ó, 5 vezes menos 80, tá? 400 surge daí. Então, eu vou ter 25 temperatura de equilíbrio menos 400 igual a 0. Agora é fácil, ó. 400, passo para o segundo membro, troco o sinal, fica 400 positivo. Temperatura de equilíbrio vai ser 400 dividido por 25. Temperatura de equilíbrio é igual a 16 graus Celsius, tá? Então, tá aí. Os demais exercícios, são 5 exercícios no total, é tudo desse jeito, tá? Não tem... O 4 é só teoria e, por último, tem o 5. Exercício 5, que também é a mesma coisa, só usar utilização de fórmula. Lembrando que o que tiver a massa, a gente só calcula ela em gramas. Então, se tiver em quilograma, passa para gramas, que dá tudo certo, tá? Então, ó, dei uma olhadinha nisso que dá tudo certinho. Vou fazer então a chamada. Meninos, não esqueçam do nosso combinado. Coloque esses cadernos em dias aí. Vocês têm até a última semana desse mês para me enviar, tá? Então, esses exercícios, todos esses slides que a gente trabalhou, que tá lá na plataforma do Classroom, tá lá no tópico de física. Eu quero tudo arrumadinho, tudo no caderno, porque são exercícios de exemplo, tá? Tudo no caderno, manda para mim esse caderno arrumado. Por favor. Vamos lá, segundo A, para a chamada de hoje. Igor, tá por aí ainda? Fala a presença, por favor. Igor Miguel, tá por aí? Rafaela. Presente. Igor Miguel presente. Acabei de colocar, Igor. Rafaela. Rafaela Silva. Maria Eduarda. Presente. Guilherme. Presente.
Gustavo, Presente. Gustavo Nascimento, né, Gustavo? São 2. Kaique Vinícius, Presente. Hendrick, Luiz Fernando Presente. e Catiele. Catiele nunca usa, raramente usa o microfone, né, Catiele? Ainda tô aqui. Pessoal, então, alguma dúvida sobre prova? Vocês entenderam o que eu expliquei, né? Eu vou entender sim. Ah, entendi. É por isso que quando você responde, às vezes fica falhando, né? A Tchelle tá falando da internet aqui, porque ela não usa o microfone, porque fica falhando. Então, meninos, tenham uma boa semana. A gente se encontra na nossa próxima aula, né? Semana que vem, acho que vocês não têm aula no Zoom, vai ser só prova, vocês vão ter 3 provas por dia. Lembrando que vocês usam o horário da aula para fazer as provas, tá bom? Se tiver alguma coisa de errado ou alguma dúvida assim extrema que vocês tiverem, vocês mandam mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu vou estar nesse horário da aula atendendo vocês. Tá ok? Mas é só isso. A gente não se vê mais essa semana, né? Acabou as nossas aulas de semana, eu acho. Ou amanhã a gente tem aula? Não, tem não. Então, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, meninos. Tchau.